porque eles metem a mão nos tickets e também nos salários. Zezé, primeiramente eu quero dizer aos telespectadores, a todos vocês, o seguinte: a gente vem fazendo administração exemplar aqui na Câmara Municipal, recebemos parabéns quase todos os dias pela condução dos trabalhos que a gente vem realizando à frente do Legislativo aqui da nossa cidade. É óbvio que isso sempre teve, essas denúncias anônimas sempre existiram na Câmara, não é de agora, isso vem do passado. Agora, eu estou tranquilo quanto a isso, nós fizemos, eu vou respondendo de acordo com aquilo que você falou. A gente, como tinha essa negociação e a inflação está galopante, isso você vê nos índices inflacionários, inclusive do aumento do IPTU do ano que vem. E a inflação não parou por aqui. Os servidores públicos aqui da Câmara Municipal, eles não têm aumento desde março de 2020, você sabe, todo mundo sabe disso. E a inflação, uma inflação que a gente tinha até eu tenho aqui os dados, até 2001, que era de um dígito, entendeu? Nós fizemos a projeção, hoje ela está em 11,2 dentro do ano. Nós pegamos março de 2020 para corrigir o INPC, o sindicato, ele solicitou, eu montei uma comissão de negociação para a revisão do salário, o reajuste salarial dos servidores. Os servidores me apresentaram uma planilha de 42,21% de pedido, você sabe como é que é. Depois eu pedi... Eles são ridículos, eles não estão nesse mundo, eles têm que ir para outro mundo, porque então, esse aqui não é o deles. Exatamente, então deixa eu explicar. E aí nós fizemos, somamos todos os índices e ainda daria 26,71%. Eu, sensível à situação, eu determinei uma elaboração de estudo de possibilidade de reajuste, entendeu? Já visto que o atual momento pandêmico exige prudência do administrador. Tudo isso nós pesamos. E aí chegamos a um índice de INPC de março de 2020 a setembro de 2021, um índice de 11,22, que foi o que nós demos para o funcionarismo público aqui da Câmara Municipal, 11,22. Você vê que dentro do ano, de janeiro até agora, já está 11,8. Então, nós não sabemos como é que vai se dar a inflação. Cada vez que você vai no mercado, é uma situação. Mas isso é para todo mundo, Zé Carlos. Não é só para funcionário da Câmara. Porque aí eles vêm com aquele discurso, porque a gente batalha. Que batalha? Quando que funcionário público batalha o quê, Zé Carlos? Eles fazem greve, eles são demitidos? Sabe? É ridículo, nós estamos cansados disso. Eu concordo com você, mas só o aumento do IPTU para o ano que vem já dá 11,8, já foi... Mas é de todo mundo, Zé Carlos. Então, por que eles não podem sofrer o impacto de um mau governo, enquanto que todo o resto da população vai sofrer? Por que eles não? É isso que eu pergunto, Zé Carlos. Porque o dinheiro sai do nosso bolso, do nosso imposto? Zezé, então deixa eu terminar. Se você pegar o índice de março de 2020 e a prefeitura vai sofrer com esses índices aí. Por quê? Se eu for pegar março de 2020 e dar um reajuste lá em março de 2022, você vai ver quanto vai estar a inflação. Entendeu? É para todo mundo, mas Mas não necessariamente a inflação na iniciativa privada, ela não é reposta. Aliás, se houver uma política dessa, você ficar repondo a inflação, isso só acontece em serviços públicos, Zé Carlos. Mas a inflação vai dar mais do que isso. A inflação não vai dar 11,20. Zé Carlos, você olha, um ticket restaurante, Zé Carlos, de quase R$1.800. Isso você sabe quanto eles pediram? Em lugar nenhum da iniciativa privada você vê isso, Zé Carlos. Você sabe quanto essa comissão estava pedindo de vale alimentação? Mas não interessa, o fato é que 1.800 é ridículo, dá vergonha. Mas eles queriam 500, eles queriam 500, eu abaixei, eu cheguei num valor. Uns cara de pau. Entendeu?
nesse valor aí, entendeu? Como nós temos, você sabe como é que funciona o sindicato dos servidores públicos, nós fizemos aquilo por prudência, nós fizemos tudo dentro de uma lógica que a gente analisou. Eu espero que todas as categorias, seja ela privada, consiga, porque a inflação, ela está desenfreada. A gente vai ver lá na frente, nós não tínhamos inflação desde 2001, para você pegar, era um dígito só, era 5,47. Sim, Zé Carlos, nós aqui, mais do que ninguém, nós acompanhamos esses índices diariamente. A gente viu o Banco Central, o Copom, subindo o juro aí, que está chegando a 10% ao ano de novo. Né? Temos a expectativa de que o ano que vem seja... Já chegou e já passou. Ao ano... O juro? Não, o juro está 9,25, juro que eu estou falando. O juro, sim. E eles estão aumentando o juro cada dia que tem reunião. Não, mas isso é uma situação que todo brasileiro tem que enfrentar junto. E não com categorias que a vida para eles tem que ser mais fácil do que todo mundo. Você pode ter certeza. E eles não lutam, porque todo mundo fala, não, porque empreendemos uma luta. Que luta? É a única categoria que não é demitida. Eu vou fazer greve aqui na Band para você ver. Faz greve. Faz greve para ver. Sabe? Então, faz greve, ganha o dinheiro da greve e ainda um monte de dia para viajar, para folgar. É um absurdo, Zé Carlos. É que nós estamos cansados disso. Por isso que a gente, muitas vezes, chega a ser injusto com o funcionário público, porque a gente quer mais que... Sabe? Zezé, a categoria dos metalúrgicos, eles tiveram 26,4%, 26% de aumento salarial em 2 vezes, de 13%. Então, 2021. Então, eu vou até procurar aqui isso. Procura isso, porque a minha assessoria me passou isso. Os químicos tiveram 10%. Sabe, a assessoria ficar procurando argumento para falar, olha, isso... Não. É que você falou de... com isso. É que você falou de categorias, Zé. Entendeu? De funcionalismo público. As outras categorias não têm esse aumento. Público. Agora, deixa eu te falar. Se você pegar março de 2020... e pega a inflação que vai dar até março de 2022, você vai ver quanto vai ser a inflação. Nós não estamos nem... Sim, mas vai ser para todo mundo. E eu não quero que, só porque o cara trabalha na Câmara de Campinas ou na Câmara ele não pague as consequências de um governo nefasto. Nós somos todos brasileiros e vamos pagar junto. Porque o que cansa é que tem essa categoria que não paga nada, que ela é diferente, ela tem aposentadoria integral, ela tem... Só que ela não tem a FGTS, para ela são sempre mais fáceis, tudo é mais fácil. Só que ela não tem, Zezé, só que ela também não tem FGTS. Se ela sair, se por um acaso, uma falha, alguma coisa disso, ela sai só com o salário do mês, você sabe disso, entendeu? Uai, mas... É lógico, Zé Carlos, é lógico, porque a gente, da iniciativa privada, a gente não tem estabilidade de emprego, Zé Carlos. Zezé, eu sei disso, mas todo mundo... Não, por isso que a gente tem FGTS. Eu tenho a minha consciência, Zezé, eu tenho a minha consciência limpa e tranquila, que eu tentei fazer o melhor. Agora, se você for falar dessa maneira, agora vamos partir para o outro lá que você falou, que nem problema de rachadinha. Se os vereadores estão aí também há tanto tempo sem reajustar o seu salário. Agora, nós fizemos uma requalificação dos assessores aqui da casa, vocês acompanharam tudo isso. Mas uma requalificação. Aí eles agora receberam até 40% de reajuste, quase 40%, Zé Carlos. Não, e aí sai a conversa, os vereadores estão reajustando para meter a mão. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quem faz isso tem que pagar, eu concordo plenamente, entendeu? Não estou aqui para defender ninguém que anda errado, tá? Agora, veja bem, nós fizemos uma requalificação, porque pediu, você contrata, eu não consigo contratar um advogado para o meu gabinete por R$ 3.600, Zezé, e nós fizemos essa requalificação. Os gabinetes... eu te arranjo.
Engenheiro por 3.600? Ah, tem sim, viu? Tem Tá sim. O cara tem tem engenheiro que trabalhar. que está desempregado faz 4 anos, super qualificado. O cara tem que trabalhar sábado, domingo, tem hora para entrar, não tem hora para sair. Pelo menos no meu gabinete é assim, entendeu? Então, nós fizemos essa requalificação, entendeu? De agora a questão da rachadinha. Eu soube desse negócio de rachadinha, me colocaram o nome, meu nome aí. Pois é. Eu estou muito surpreso. Pois é, mas eu quero saber o seguinte: até agora eu não recebi nada do Ministério Público sobre o meu nome. Quer dizer, primeiro se condena para depois ir atrás para ver realmente se é verdade. Eu tenho meus assessores, meu gabinete está aberto, entendeu? Meu gabinete está aberto para. Não, mas ninguém está condenando aqui, não. A gente está dizendo que tem que investigar, ué. Deixa eu só terminar. Eu estou à disposição do Ministério Público, entendeu? Sem problema nenhum. Nunca fiz isso, essa prática nunca teve no meu gabinete e nem terá. Eu estou no meu 5º mandato. Eu já vi falar de outros vereadores que falaram. Eu também. Eu não duvido nada. Não devia nada, entendeu? Então, eu estou à disposição. A hora que me chamarem, que quiserem me chamar, verificar com os meus assessores, pergunta lá. Estão todos vivos, graças a Deus. Zé, eu tenho 2 perguntas da audiência para você aqui, viu, Zé Carlos? Oi? Eu tenho 2 perguntas da audiência para você aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom, a primeira delas é o seguinte: quantos assessores tem cada vereador? Tem 5 assessores de gabinete. 5 assessores? Nós tínhamos 7. Vai rolar de criar mais 2 vagas não, né, Zé Carlos? Pelo menos na cogestão, isso daí está fora, Zé, isso daí está fora do escopo aqui da presidência. Eu sempre falei isso para vocês, não é a primeira entrevista que eu estou dando para vocês. Eu já falei, essa questão dos 2 assessores que custavam mais 17 mil, quase 18 mil para a Câmara, isso está enterrado. Isso não pode mais. Eu posso até fazer um concurso para que tenha assessores, posso até fazer em cada gabinete, mas assessor nomeado aqui na Câmara, pelo menos no meu mandato, você esquece. Tá. É porque vez ou outra volta esse assunto, sabe? Vocês sabem disso, mas no meu mandato eu disse desde a primeira entrevista que eu dei para vocês quando eu assumi a Câmara aqui. Nós estamos fazendo uma administração de contenção de despesas. Se você for ver o que nós já cortamos de despesa na casa, eu dou sempre esses dados para vocês. A gente está fazendo economia, uma economia que vai durar por muito tempo nessa casa, entendeu? Nós cortamos um acordo que nós tínhamos com a IMA, que custava para nós aqui um valor expressivo, nós cortamos, nós fizemos o nosso diário oficial da Câmara Municipal, do Legislativo, quer dizer, nós estamos economizando, nós estamos fazendo mais cortes, entendeu? E estamos devolvendo gradativamente, doando para a Prefeitura esses valores da economia que nós estamos fazendo. E com reformas que nós estamos praticando aqui na casa, que há muito tempo não se via, vocês são testemunha disso. Nós iniciamos uma reforma agora dos banheiros, que vocês sabem, nós já falamos, é que as coisas aqui demoram um pouco para acontecer, entendeu? Não por culpa da presidência, mas nós estamos todos para fazer as coisas lícitas, para não ter nenhum problema fraudulento. Então, por isso é demorado, mas nós estamos fazendo. Vai começar a reforma agora das lajes, entendeu? Ainda no mês... terminar, a hora que a gente for para o recesso, já começa as reformas estruturantes que tem que fazer aqui na casa. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com prudência e com bastante energia no corte de gasto público. Deixa eu continuar nas perguntas aqui para o Zé. Vou fazer mais 2 perguntas para o Zé. Zé, tem um ouvinte aqui perguntando assim, uma pergunta dura, hein? Se você deu aumento para sua empregada doméstica. Rapaz, a minha empregada doméstica, ela é a secretária da minha esposa. Nós demos sim, só perguntar para ela, entendeu? Nós demos aumento. De quanto? Hã? Ajuste de quanto? Ela ganhava, se eu não me engano, era R$80 por limpeza em casa. Nós elevamos para R$140. Ela está viva e sã, quem quiser, eu não vou dar o telefone dela, mas quem quiser ir na minha casa, ela faz essas faxinas de segunda-feira. E também ajuda a minha esposa lá,
questão de passar roupa, ela ganhava R$70, nós aumentamos para 100. E a outra pergunta, Zé, para você, qual é o assunto mais espinhoso da sua administração agora em 2021? Não, nós não temos, nós estamos aqui, a Câmara, eu acho o seguinte, Adson, a instituição é muito maior do que todos os vereadores que tem aqui dentro, os 33 vereadores. Nós não pegamos nenhum assunto espinhoso, para dizer verdade para vocês. Eu acho que a questão do Camprev é que mais a gente, não é que a gente sofre, que os vereadores têm que suportar. Por quê? Porque a oposição bate muito em cima da questão do Camprev, e todos nós sabemos que tem uma legislação federal que, se não votar esses projetos do Camprev, a prefeitura fica com o CND aí não renovável, e depois ela não pode contrair empréstimo e não recebe verbas federais, entendeu? E tem alguns vereadores que trazem, nós estamos votando agora esse negócio do Camprev, que vota na segunda-feira, que não vai afetar a vida de ninguém. Isso é para os próximos servidores. Aliás, Zé Carlos, que eles terão o poder de decidir se eles vão querer a previdência privada ou não. Isso não afeta ninguém que está na ativa. Pois não, Zezé? Aliás, a Campinas está super atrasada. O Estado já fez isso há muito tempo. O governo federal fez isso na época do Lula. Lula fez isso, de limitar o teto do funcionalismo público federal ao teto da Previdência. O Lula. Então, quando a oposição vier encher o saco em relação a isso, pergunta por que o Lula pode. Sabe, é ridículo. Mas infelizmente, Zezé, tem algumas, vamos dizer assim, alguns partidos que, se não for eles que fazem, não presta, entendeu? Então, e que os outros fazem não adianta. Então, e a gente tem que respeitar, enquanto político, entendeu? É o papel deles. Vamos fazer o quê? Entendeu? O debate é salutar, o debate, a Câmara é para isso, é para elevar o debate. Agora, convocar pessoas, funcionalismo público, para vir na Câmara, entendeu? Para uma coisa que não vai afetar ninguém que está no... Ridículo. Entendeu? Não vai afetar ninguém. Chega dessa mamata. Se eu não quero participar desse processo, eu não faço concurso, é simples. Exato. Só vai afetar quem vai embora, vai fazer outra coisa. Ô Zé Carlos, nós tivemos agora há pouco a decisão aí da comissão que integra a comissão processante aí em relação ao Nelson Ossi, decidindo pelo arquivamento da denúncia, da denúncia. Como é que você viu essa decisão e o que rola daqui para frente? Isso vai a plenário? O que vai acontecer? Zezé, tem que ir a plenário. Veja bem, eu não participei da CP. A CP ela tem vida própria, né? O presidente da Câmara não interfere em nada. A única coisa que houve é a denúncia. Para não prevaricar, eu coloquei a apreciação do plenário, as denúncias que foram colocadas pelas pessoas que vocês sabem quem foi que protocolou o pedido de CP. A CP agiu normalmente, tiveram todas as condições, a Câmara deu todas as condições para que eles tocassem a CP, a decisão é deles, eu não participei, eles estão aqui, inclusive na minha sala, disponibilizei a sala da presidência para que eles pudessem fazer todas as reuniões e esse momento final. Então, eu não participei agora da decisão, eu queria estar lá para estar assistindo, entendeu, como vereador, mas infelizmente eu tinha que dar essa entrevista para vocês, então nem sei qual foi o veredito lá da CP. Eu já recebi aqui de algumas fontes que o veredito foi pelo arquivamento. Paola, obviamente, votou para dar prosseguimento e o Paulo Haddad e Paulo Gaspar votaram para encerrar, para o arquivamento. Eles têm autoridade e autonomia para decidir, né? Por isso foi criada essa CP. Agora, ela vem para o plenário, eu vou pedir para os nossos profissionais aqui para ver se já tem possibilidade para que a gente vote
isso em plenário, essa decisão da CP na próxima semana, para que a gente já encerre esse fato, se for o caso, que dependendo da decisão da CP, que você está me falando que é pelo arquivamento, então, vamos fazer da melhor maneira possível, entendeu? E vamos trabalhar, nós estamos trabalhando, essas denúncias serão, a gente já... Então, Zé Carlos, em relação a essas denúncias, né? O promotor que está tocando isso aí é o Ângelo Carvalhais, e muitos vereadores já teriam procurado o promotor e dito a ele que vão abrir aí os extratos, que os assessores vão abrir os extratos bancários. No teu caso, no caso dos seus assessores, há essa disposição também? Zezé, eu não recebi nenhuma correspondência ainda do Ministério Público. Eu recebi até agora de 4 vereadores, entendeu? E nós estamos aguardando. Eu estou à disposição. Quais vereadores você recebeu? Eu recebi do próprio Nelson, eu recebi do Marcelo Silva, do Otto Alejandro e do Gustavo Peta. Esses eu recebi até agora e já estou encaminhando tudo. Eles dão 30 dias, nós recebemos na última terça-feira. Eu estou encaminhando hoje todas as respostas que foram solicitadas pelo Ministério Público, pelo doutor Ângelo Carvalhais, que nem você falou, já estou encaminhando hoje. Eu quero ser célere nesse processo, entendeu? Mas é deprimente, é terrível você receber. Eu estou no meu 5º mandato, jamais faria um negócio desse, estou à disposição da Justiça, os meus assessores todos estão à disposição da Justiça para aquilo que eles necessitarem e que pedirem. Nós estamos aqui tranquilo, eu estou tranquilo, eu estou seguindo o meu trabalho aqui como presidente da Câmara e como presidente do Parlamento Metropolitano. Eu acho que tem coisas muito mais importante para a gente estar discutindo do que essas denúncias vazias, porque a pessoa... Mas isso eu não sei se é vazia, não. Não, eu estou falando no meu caso. Eu acho que tem que investigar, Zé Carlos. A gente sempre ouviu isso. Eu estou falando no meu caso. Sim. Teu caso. Entendeu? Eu tenho que nós montamos uma comissão que temos que discutir, que isso é prejuízo para o município de Campinas, como para toda a região metropolitana, que é o futuro de Viracopos, do aeroporto de Viracopos, que nós estamos perdendo grandes investimentos por conta da relicitação. Nós estamos chamando todos os prefeitos e todos os presidentes de câmaras municipais para ir aqui da região metropolitana, porque nós vamos ter um encontro super importante com o presidente da ANAC, para discutir a cidade no entorno do aeroporto de Viracopos, que nós estamos perdendo investimento e perdendo 150 mil empregos por conta da relicitação. Isso que nós temos que discutir, não ficar com denúncias vazias. Estou falando no meu caso, e eu estou à disposição da Justiça a hora que eles quiserem. Mas nós temos muita coisa para discutir, muita coisa para correr atrás, para melhorar a vida dos nossos munícipes de toda a região, não só de Campinas, mas de toda a região metropolitana. Zé Carlos, eu estou recebendo aqui o Celso Amarino, ele disse que está muito indignado com a postura dos vereadores de Campinas, tipo assim, apesar das redes sociais, os vereadores estão mais distantes da população. E ele pergunta para você, por exemplo, se os vereadores mais novos, se vocês conversam, se os mais novos procuram orientação com os mais velhos, se há esse tipo de troca, porque... A impressão que eu tenho, Zé, eu estava falando com a Zezé enquanto você se conectava aí, que esse ano foi um ano terrível para a Câmara de Campinas. As pessoas quase que não sabem mais o nome dos vereadores, Zé Carlos. Edson, você me conhece desde a época que você trabalhava na Coab, até antes, muito antes a gente tem uma amizade que eu vou te falar. Há muito tempo, né? A gente tem essa amizade, você conhece o meu trabalho. Logo que eu fui eleito presidente da Câmara, eu disponibilizei para os novos a escola, a Elecamp, aqui, que é a nossa escola legislativa, para que os vereadores fossem lá para entender como é que funciona a Câmara Municipal, como é que funciona o Parlamento, como é que funciona as sessões e tudo isso. Infelizmente, só 4 vereadores, através dos seus assessores, procuraram saber como é que funcionava. Tanto é que eu sofri nos primeiros dias,
até algumas injúrias, vamos dizer assim, por parte de uma vereadora, que achou que quando tocava a campainha, porque dava o tempo, eu estava cortando a fala dela. Veja bem, por quê? Porque eu não sabia como é que funcionava o parlamento. Então, eu sofri com isso. Eu tive que chamar ela aqui, conversar com ela. Falei, não, quando aperta a campainha, eu não estou cortando a tua voz. A campainha é automática, deu os seus 10 minutos, porque tem 33 vereadores que, se eles quiserem falar, como é que faz. Entendeu? Aí ela entendeu, falou, nossa, eu não sabia que era isso. Então, aí é duro, hein, Zé? Pois é, mas eu tive esse desprazer. E outra coisa, eu coloquei meu gabinete à disposição, meu gabinete de vereador, à disposição de todos os vereadores, porque são 16 novos vereadores, e que ninguém aqui faz distinção, porque todos são vereadores, todos valem um voto. Entendeu? Indiferentemente da sua posição, do seu partido político. E sempre abri meu gabinete para que eles fossem lá. A gente dá base, a gente dá sustentação para esse pessoal, todos eles, todos que têm procurado. A presidência, você pode perguntar isso para eles. Nós temos dado todo o suporte. Agora, a população, Edson, eu convido toda a população para vir aqui, acompanhar pela TV Câmara, pelas redes sociais que nós temos aí, e toda a sessão a gente fala. Entendeu? As redes sociais e como acompanhar as reuniões de comissões, tudo isso a gente tem feito, entendeu? Agora a população é que tem que se interessar. Se ela não se interessar, nós estamos com um problema. Só para vocês saberem, vou dar isso em primeira mão, o recesso aqui, a dissessão termina na próxima quarta-feira, dia 15, a Câmara deve parar no dia 20, dia 22, aí sim começa o recesso, ou é dia 20, ou é dia 22, nós estamos vendo aí ainda essa data, porque nós vamos iniciar a reforma. E não tem como iniciarmos a reforma com gente aqui dentro, porque vamos ter que desocupar esse andar aqui, o andar do plenário, que estão com problema nas lajes. Quer dizer, nós conseguimos agora efetivar a licitação. Nós estamos começando a reformar os banheiros, que eu disse lá atrás, que os banheiros daqui são piores do que de muitas rodoviárias. Então, quer dizer, nós estamos fazendo o papel que há muito tempo deveria ter sido feito, entendeu? E nós estamos fazendo. Agora, você faz o melhor, você sofre algumas consequências por conta disso, mas nós estamos evitando os nossos esforços para que tudo aconteça. De repente, nós vamos ter que fazer as reuniões remotas novamente por conta dessas formas que estão efetuando, entendeu? Que há muito tempo, às vezes sabe disso, a Rose sabe disso, que tem acompanhado e tem visto aqui, porque saiu inclusive no blog da Rose a questão dos nossos banheiros. É uma vergonha isso daqui. Com tanto recurso que a Câmara tem, entendeu? E doa para a Prefeitura, e aqui cai nos pedaços, entendeu? É isso. O Zé Carlos, só Oi. Em relação, eu quero só falar para você que o abono, os metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes receberam um abono de 26%, tá? Não um reajuste. Mas o reajuste médio de 11%. Tá, mas o abono foi de 26%. Eles tiveram um abono de 26, dividido em 2 vezes. Parcela, e mais um reajuste médio de 11%. Isso eu não consegui essa informação aqui. Os comerciários tiveram 10,42, os químicos tiveram 10. Quer dizer, o nosso é porque nós pegamos de março de 2020 até setembro de... Mas não é justo, Zé Carlos. Não é justo. Bom, Zé Carlos, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, porque ainda que seja um assunto árido como foi esse hoje, espinhoso, você está sempre, você dá a sua cara a bater, você enfrenta o bicho. E isso para a gente é muito importante, e isso para nós, isso é a democracia, entendeu? Claro, Zezé. Nós somos público e nós temos que dar sempre satisfação para as pessoas que acreditaram na gente, as pessoas que nós representamos. Isso desde a época em que teve a cassação do Hélio, vocês sabem disso. Vocês botavam o microfone à disposição de algum vereador.
eu ia aí, eu conversava, eu nunca me escondi dos problemas que a gente tem. O político, infelizmente, hoje, ele está desacreditado, mas eu não vou deixar de dar resposta para tudo aquilo que me for perguntado. Você pode ter certeza disso, você me conhece. Eu sei, isso é uma coisa muito legal, assim, eu te considero um democrata, porque em qualquer situação você dá sua cara a tapa, você topa o debate e a gente consegue mostrar você para o teu eleitor e para a cidade toda, porque você é presidente de um poder aqui de Campinas. Muito obrigada mesmo, acho que a gente se fala antes de Natal e Ano Novo, se Deus quiser. Então nem vou te desejar nada por enquanto, que a gente tranquilo. Vai se falar antes. E o nosso ouvinte te aperta mesmo, viu, Zé? E o nosso ouvinte aqui te aperta mesmo. Não tem problema, Edson, eu não sou unanimidade, Jesus Cristo não foi unanimidade, entendeu? Eu não posso me esquivar dos meus deveres, da minha obrigação, isso eu não vou fazer. Eu já levei nome de ladrão até por conta disso. Agora, eu vou te falar, a denúncia é tão infundada que o meu gabinete, o salário somando de todos os vereadores, de todos os assessores meus, dá 21.600. E a denúncia que fizeram é que eu pego 50 mil por mês. Aí, quer dizer, eles além de trabalharem de graça para mim, 29.600, ainda fica me devendo aproximadamente 21 mil por mês. Quer dizer, cada denúncia, pelo amor de Deus, rapaz. O que eu quero é o seguinte, que se separe o joio do trigo, porque a gente sabe que tem joio demais. Zezé, só te falar. A gente tem família, a gente tem filho, a gente tem neto, entendeu? Então, isso é muito triste para a vida da gente, que anda correndo. Você vai pegar um atestado de idoneidade, Zé. Mas a idoneidade, Zezé, é cada vez que você disputa um pleito. Eu tô sendo eleito e reeleito há 5 mandatos, mas eu estou repensando a minha vida política, posso garantir para você, entendeu? Por conta dessas falácias que existem. Se o cara não gosta de mim, ele vai lá e faz uma denúncia. Quer dizer, é duro. Quando isso acontece, assim, é muito duro. A gente muito difícil. Você tem família. A família fala, pô, mas você... Não, deixa as coisas acontecerem, que a gente vai provar. Entendeu? Então, é muito difícil. Você viu a Lava Jato e condenou um monte de gente, depois teve que... É difícil, gente. É complicado. Vamos a nossa vida política, porque eu já estou com 67 anos, tenho filhos, tenho netos, entendeu? E é muito difícil. Estamos caminhando para... Isso está no dia a dia, a intolerância que está vencendo, coisa que Jesus Cristo não ensinou isso para nós, entendeu? Ele ensinou que nós somos todos irmãos, e não importa a cor, credo, e que nós temos que ajudar um ao outro, entendeu? Mas, infelizmente, a intolerância, vocês verão a próxima eleição, como é que vai se dar, se continuar da maneira que tá aparentando. Então, credo, Deus me livre. Eu peço a Deus que ilumine todos nós brasileiros, porque, olha, tá difícil, complicado. Eu agradeço, Zezé, agradeço vocês aí pela participação aqui, pelo convite. Estou à disposição de vocês, tanto você como o Edson, a Rose, todos aí da Bandeirante, que eu tenho um carinho muito grande por vocês, pode ter certeza. E estamos aqui para falar a verdade daquilo que a gente faz e daquilo que nós pretendemos fazer enquanto político nós formos, tá bom? Bom dia, presidente. Tá joia, obrigada, viu, Zé Carlos? Um abração para você, bom final de semana. Sextou, Zé Carlos, vamos descansar. Beijo, Zé Carlos. Obrigado, Edson. Abraço. Bom dia. E agora a gente vai...